Boa noite, meus queridos e queridas alunas de todo o Brasil, vocês que estão de norte a sul comigo, acompanhando nos últimos domingos algumas aulas que nós tivemos sobre aí possíveis temas que podem vir a cair no Enem 2021. Como vocês já sabem, há muito tempo trabalho com as redações do Enem. Eu tive a oportunidade de iniciar, juntamente com o Enem aí, ensinando alunos sobre a técnica dissertativa, que nós chamamos de exposição de ideias. Essa técnica, utilizada pelos jornalistas, foi a primeira a ser utilizada também no Enem em 1998. Alguns anos se passaram e em 2009 o Enem se tornou um pouquinho mais difícil. Além da técnica dissertativa, o tipo textual dissertativo, eles ampliaram isso aí um pouquinho para conseguir selecionar os alunos, e de dissertativa o texto passou a ser dissertativo argumentativo. Então isso fez com que esse texto se tornasse um pouco mais difícil, tivesse um grau de dificuldade maior para os alunos, porque além de expor ideias, os alunos tiveram que começar a refletir sobre essas ideias e colocar em pauta os seus pontos de vista, o que é muito importante, porque se você estuda todo o ensino básico, você tem que formar opiniões, você tem que ser um cidadão com senso crítico, um cidadão pronto para pensar, para agir, para refletir, para tomar posições. Isso acontece desde a sua cidade, o seu pequeno município ou a grande metrópole em que você vive. Falamos de alguns temas aí importantes que podem vir a cair no Enem: evasão escolar, mobilidade urbana, Temas importantes como a mobilidade urbana que já estão há muito tempo em pauta no Enem, mas ainda não tivemos oportunidade de cair. Falamos até mesmo sobre os catadores de lixo, a importância deles para a nossa sociedade, Mas hoje eu trago para vocês um tema que já há muito tempo nós discutimos, em cursinhos, nas salas de aula, falamos, nós professores de redação, falamos com nossos alunos, até mesmo os professores apenas de língua portuguesa. É um tema que está na nossa área, um tema que está na nossa vida. E esse tema se chama preconceito linguístico. Será que você tem preconceito linguístico? Será que as pessoas que convivem com você também têm preconceito linguístico? Você costuma corrigir as pessoas que conversam com você? Você costuma prestar atenção quando uma pessoa não faz a concordância verbal correta ou não coloca a regência correta aí nas palavras? Você costuma prestar atenção quando uma pessoa não fala corretamente os pronomes juntamente com os verbos? Quando ele troca o agente aí, que deve ficar no singular, que é a troca pelo pronome nós, e coloca o verbo no plural, ao invés de a gente vai, essa pessoa coloca a gente vamos. Será que você já teve preconceito linguístico com alguém? Bom, eu vou começar dizendo para você o seguinte: você não deve ter preconceito linguístico com ninguém. Hoje, a gramática ela funciona muito diferente do que funcionava antigamente. É lógico que existe a gramática normativa e é lógico que nós, professores de língua portuguesa, temos que ensiná-las a vocês. É nosso dever, é nossa obrigação, porque a redação do Enem depende da gramática normativa. Mas saber até que ponto você deve agir em relação a nossa língua, isso é fundamental. Eu não sei se vocês sabem, mas seria até um crime ter preconceito linguístico com uma pessoa. Por quê? Existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. A vida não proporcionou a elas oportunidade de estudo. Muitas pessoas que moram muito longe, moram aí no campo, passaram a vida às vezes sem aprender a ler ou a escrever.
conhecem apenas a fala, a linguagem muito coloquial, da onde elas costumam vivenciar. Temos as variações linguísticas de região para região, não é? Temos as variações linguísticas sociais, regionais. Temos que nos ater a essas variações linguísticas, né? Temos as variações linguísticas históricas. Quantas pessoas, por exemplo, no passado, quantas moças foram chamadas de mademoiselles? Quantos rapazes foram chamados de janotas? Vocês nem sabem, talvez, né? Nem saibam o que significam essas palavras. Mas elas existiram. Só que com o tempo, essa variação ela vai sendo ampliada e outras palavras vão entrando no lugar, só que o significado continua sendo o mesmo, não é? Existe aqui no Brasil uma variação linguística gigantesca, porque nós somos um país imenso, com uma variedade regional extraordinária. Nós temos várias regiões no país, com isso vários estados brasileiros, e que mudam palavras, né, de coisas parecidas com palavras completamente diferentes. Às vezes temos uma mesma fruta que tem vários nomes. Às vezes as pessoas falam de uma forma num estado, enquanto que outras falam de uma forma em outro estado. Você não pode discriminar o falante se ele não teve a mesma oportunidade que você. Então, eu quero explicar uma coisa a vocês. Na língua portuguesa, isso já caiu em vários concursos públicos, na língua portuguesa você deve aceitar o falante se você entender o que ele fala. Se alguém disser a você, a gente vamos ali, e você souber que essa pessoa não teve as mesmas condições que você entendeu o que essa pessoa quis dizer. Você entendeu que ela quis dizer que a gente vai ali. O mesmo acontece com o pronome nós. Nós vamos ali. Essa pessoa pode dizer para você, nós vai ali. Você não deve discriminá-la, porque você entendeu que ela quis dizer que nós vamos ali. Ela só não soube conjugar o verbo corretamente. Mas aí você pode perguntar, mas professora, eu vou chegar no Enem, eu tenho que colocar tudo corretamente. Com certeza, você teve oportunidade, você estudou todos esses anos e você se preparou para esse momento. Nada mais justo do que você provar que você conhece a gramática normativa da nossa língua, não é verdade? Mas nós não podemos discriminar o falante, não podemos ter preconceito linguístico com ele. Esse preconceito linguístico ele existe de várias formas, né? As pessoas são preconceituosas, não aceitam o outro nos grupos sociais. Mas, vejamos bem, muitas vezes nós mesmos, no afã das nossas conversas, às vezes cometemos alguns erros gramaticais na fala. É muito comum que nós, num momento de descontração entre os nossos amigos, com os nossos parentes, né? A nossa família ali em si, nosso grupo social, é muito comum que correndo nós nos esqueçamos de algumas regras gramaticais e falemos de maneira errada. Seria até um pedantismo cultural se o tempo todo nós nos policiássemos tentando falar a língua portuguesa corretamente o tempo todo. Não que isso seja errado, existem pessoas que se propõem a isso, não é? Isso já passou a fazer parte da vida dessas pessoas. Mas entre um grupo de amigos, né, é muito comum que você fale, ah, tá bom, que legal, tá jóia, né? Você está suprimindo está, do está jóia, não é verdade? Ah, vem pra cá, ao invés de venha para cá. Então, olha quantos errinhos às vezes nós cometemos mesmo sabendo o que é correto. Então, será que seria justo discriminar um falante que não teve a mesma oportunidade que nós? Então, para que vocês saibam, na língua portuguesa só não é aceito aquilo que não se entende na sintaxe. O que é a sintaxe? Sujeito, verbo,
complementos, sujeito e predicado. Então, se eu entendo, não é, que aquele falante lá, que vive lá no campo, lá longe, que não teve estudo, ele diz, a gente vamos ali, eu entendo que ele usou o sujeito, né, que na nossa linguagem o agente substitui o nós e quis dizer que nós vamos ali, ou que nós vamos lá. Eu entendi que ele disse isso, então eu não devo discriminá-lo, não é? Muitas pessoas também são rechaçadas pela sociedade, são afastadas porque falam de maneira errada, não conseguem um bom emprego. É lógico que nós temos que auxiliar essas pessoas, nós temos que ajudá-las, mas nós também devemos entender esse processo, não é? Por exemplo, lá na Bahia, só para a gente fazer um comentário, né? Tenho certeza que os baianos vão concordar comigo. Os baianos conhecem muito a língua portuguesa, assim como nós. Nas salas de aula, as professoras ensinam a mesma coisa e eles aprendem a mesma coisa e vão colocar na prova que o verbo amar é um verbo transitivo direto. Mas tenho certeza que vocês vão concordar comigo quando eu disser, né, uma coisa que eu digo sempre. Saindo ali da aula de português, né? O baiano ou a baianinha ali encontram com seus respectivos namorados. Será que o baiano vai dizer para a namorada, eu te amo ou eu lhe amo? Não é? Então, isso é uma variação linguística regional. Por quê? Essa variação linguística regional, ela puxa a fala, não é? Isso independente de você conhecer a língua portuguesa e aplicá-la no seu dia a dia, na sua escrita, na sua redação. Eu tenho certeza que todos vocês, sejam de quaisquer regiões do Brasil, que vão prestar o Enem agora em 2021, conhecem a língua portuguesa. Vocês sabem o que as competências estão pedindo. Vocês sabem que não podem ter erros, né, graves aí de língua portuguesa, de gramática, ortografia, acentuação, pontuação, principalmente concordância verbal, regência, crase, não é verdade? Devem seguir a estrutura da dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Devem analisar se uma redação tem pontos positivos e negativos. Os negativos vocês já sabem que tem, porque se você tem um problema, a redação já tem os pontos negativos. Então, vocês têm que analisar se ela vai ter pontos positivos também para fazer um parágrafo de pontos positivos. Argumentar sobre os pontos negativos desse problema e solucioná-lo através de uma intervenção que deve ser feita pelo Estado através de um órgão competente. Dou uma dica a vocês: procurem tirar quais são os ministérios atuais agora em 2021 do governo brasileiro. Quais são os ministérios em vigência? Quais são as secretarias em vigência? Para que vocês não venham a cometer falhas na última competência do Enem, que é a competência 5, a competência da intervenção, onde vocês podem conseguir 200 pontos. Outra dica que quero dar a vocês: procurem citações, procurem assistir a séries, procurem ler muitos livros, procurem ver pensamentos de autores, para que quando cair um tema, você saiba aquilo que você vai colocar para relacionar lá em cima na citação e quando estiver terminando a sua redação, trazer de volta aquela citação lá no início, onde você colocou, ou para o bem, não é? Então, reforçando a ideia de que deve haver essa intervenção para que aconteça o que aconteceu naquela série, ou o contrário, se você colocou aquela série como ali um ponto negativo que você quis citar, lá no final você vai trazê-la de volta colocando que o Estado deve intervir para que não ocorra o que aconteceu naquela série, né? Ou com aquela citação, ou com aquela obra, tá certo? Bom, preconceito linguístico, gente, é isso, é você ter preconceito também com a maneira de falar do outro, com a maneira de falar do próximo. Perto de você, próximo de você,
Muitas pessoas falam diferente, muitas pessoas aprendem nas escolas o correto, mas na hora de falar nossa língua, por ser muito vasta e ser uma das línguas mais difíceis do mundo, nós não temos tempo de nos policiarmos o tempo todo para falarmos corretamente, não é verdade? Então, vocês percebem que as pessoas procuram falar corretamente quando estão dando aulas nos colégios, quando estão dando palestras, não é? Ministrando palestras por aí. Hoje é muito comum que os palestrantes façam brincadeiras e até falem errado. Dentro de livros, né, para que vocês saibam, quando um autor escreve uma obra, ele pode criar um neologismo, ele pode fazer brincadeira com as palavras, não é? Então, isso faz com que ele tenha liberdade de expressão dentro da obra dele como um recurso estilístico para chamar a sua atenção. Mas não pense que ele não conhece a língua portuguesa. E você também deve conhecer. Quem sabe, se esse tema por um acaso vier a cair no Enem, saibam que vocês devem continuar aprendendo a língua portuguesa. Vocês vão ter que escrever corretamente a redação de vocês dentro da gramática normativa, com tudo aquilo que vocês aprenderam com os seus professores de língua portuguesa durante todos esses anos. Mas vão defender o ponto de vista que não se deve ter preconceito linguístico com o falante, porque nem todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade que você. Meus queridos alunos, hoje eu deixo aqui mais esse ponto de vista, mais esse tema, para que vocês possam fazer uma reflexão sobre ele. Nós não sabemos o que vai cair no Enem. Eu ainda volto com vocês antes do Enem e volto comentando aí, passando para vocês uma lista de possíveis temas que possam vir a cair agora na prova, que vai ser no dia 21, onde eu espero que vocês tenham êxito, que vocês coloquem em prática tudo que aprenderam na língua portuguesa. Participando do grupo Enem 2021, eu vejo muitos alunos perguntando: o que eu faço? Como eu faço para arrumar alguém para corrigir uma redação? Como é que eu começo a redação? O que eu devo fazer? A única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, é que vocês, para que tenham um texto adequado, para que conheçam a estrutura, vocês precisam se dedicar. Não existe texto nota 1000 sem dedicação. Não existe uma grande redação sem vontade de escrever. Todos podem aprender a escrever. Todos podem chegar à redação nota 1000 se quiserem, porque a redação dissertativa e argumentativa, ela é uma técnica, é como andar de bicicleta, é como nadar. Então eu deixo para vocês aqui o meu grande abraço e a minha força aí, o meu joinha, para que com mais esse vídeo vocês possam se integrar e tentar fazer aí algumas redações antes do nosso Enem, para que dê tudo certo para vocês. Um grande beijo, tá joia? Eu volto ainda. Eu disse boa noite hoje porque eu estou aqui numa noite de sábado, devo postar esse vídeo no domingo, não é? E espero que corra tudo bem com vocês. Um beijão para vocês, meus queridos alunos de todo o Brasil. Deixo um beijo para os alunos do Amazonas, do Amapá, de Roraima, que estão tão longe de mim, da Bahia, meus baianinhos queridos, do Ceará, do Piauí, né? Do Distrito Federal, Brasília, uma grande cidade que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, meus mineirinhos aí queridos, deixo um beijo para a cidade de Pouso Alegre, mas um beijo muito maior para minha cidade, que hoje eu vou falar onde é, Lambari, sul de Minas Gerais. E um beijo também para os meus alunos do Colégio Objetivo de Lambari, um grande colégio onde eu tenho a oportunidade todos os anos
de ver alunos entrando em excelentes faculdades com grandes notas na redação, e aonde eu tive a oportunidade de esse ano ver o meu aluno treineiro tirando 980. Para vocês fica o meu abraço. Não se esqueçam da minha cidade, Lambari, no sul de Minas Gerais, cidade das águas minerais. Gente, beijão, fiquem com Deus.